A paz do Senhor Jesus Cristo. Bem-vindos mais essa live, Momento Thompson. O tema de hoje é provas espirituais, como escrito aqui na Bíblia de referência Thompson. Vamos estar meditando em versículos separados, selecionados para a nossa meditação. E, através dessas passagens, Deus vai falar com a gente nesta tarde. Só ficarmos atentos, de coração aberto. Essa live também vai ser postada no meu canal do YouTube, canal Bíblia Verso, para quem quiser ver a live completa. Mas, neste momento, vamos ao que interessa. Provas espirituais. Como diz aqui na Bíblia Thompson, métodos divinos usados para provar os crentes. A gente sabe, meus irmãos e minhas irmãs que acompanham essa live, que Deus, Ele nos educa, nos ensina como um professor e coloca em nossas vidas provas para que possamos ser aprovados. Coloca situações para que possamos tomar as melhores escolhas, as melhores atitudes. Pois bem, e não foi diferente com Abraão, que está escrito aqui, os irmãos podem observar, em Gênesis capítulo 22, versículo 1 ao versículo 2, que diz assim: Depois destas coisas, provou Deus a Abraão, e dizendo-lhe: Abraão, e este respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem tu amas, e vai à terra de Moriá, e ofereça-o ali em holocausto, sobre um dos montes que te mostrarei. Para quem já leu essa passagem, mostra que Deus pediu o filho de Abraão como sacrifício. E o interessante nessa passagem é que a própria Bíblia ensina que o sacrifício humano é proibido. Então por que Deus fez um pedido tão estranho e até mesmo tão contrário à sua própria natureza para o seu servo Abraão? Muitas das vezes a gente não entendemos por que Deus permite que nós passamos por determinadas situações. A gente começa a questionar a Deus do porquê certas coisas acontecem com a gente, em vez de procurar entender que tudo que acontece na nossa vida tem um propósito. E como eu disse no início, o próprio Deus, ele nos instrui, nos ensina através de situações que Ele mesmo coloca em nossas vidas, ou que Ele permite que o inimigo das nossas almas, o diabo, ou então as pessoas, também possam, de alguma forma, nos provar. Não por parte dessas pessoas, que são meros instrumentos na mão de Deus, no qual Ele nos instrui, nos ensina, nos direciona, e ao mesmo tempo fortalece a nossa fé e a nossa confiança nele. Então Deus faz um pedido a Abraão, que não pensou duas vezes. Note que Abraão não questionou a Deus do porquê ele estava pedindo algo que ele mesmo proibia, que era o sacrifício humano. Por que ele estava pedindo isso de Abraão? Abraão não fez esse questionamento. Porque mesmo que Deus tivesse determinado que, de fato, Isaque deveria ser sacrificado, não seria nenhuma loucura, porque o que Deus fala está sempre certo, porque Deus não erra. Mas sabemos, nesse texto, que Deus fez esse pedido a Abraão porque ele tinha um propósito na vida de Abraão. Não para simplesmente saber se o Abraão cria realmente Deus, era fiel a Deus, amasse a Deus acima de tudo, porque Deus já sabia quem era Abraão. Porque obviamente foi Deus que fez Abraão, assim como Deus nos fez. Ele sabe exatamente até onde a gente vai, o que a gente suporta, o que a gente é capaz de fazer. Deus não precisa de nenhuma prova acerca de nós mesmos, porque Ele nos criou, nos conhece e também predestinou
o caminho que a gente tem que trilhar, no seu grande propósito. Pois bem, mesmo assim, Deus prova Abraão e pede para ele sacrificar seu próprio filho para Deus. E Abraão não questiona. E ele leva o menino para sacrificar, como os irmãos bem conhecem essa história. Só que quando ele vai executar o sacrifício, ele vai imolar Isaque, Deus brada do céu e diz para Abraão não fazer isso. E ele fala para Abraão também que agora ele sabe que Abraão ama a Deus acima de tudo. Inclusive, o escritor de Hebreus, dando mais detalhes dessa situação, fala que Abraão cria que mesmo que ele desse Isaque em sacrifício a Deus, ele cria que Deus tinha o poder de ressuscitar Isaque até mesmo das cinzas. Então Abraão confiou completamente em Deus. Por mais absurdo que parecia o pedido de Deus para Abraão, Abraão não questionou Deus em nenhum momento, não duvidou de Deus em nenhum momento, mas ele confiou. E com isso ele foi aprovado. Sabe o que essa passagem de Abraão ensina pra gente, meus irmãos? Que em vez de questionar os porquê estamos passando por determinada situação, a gente tem que confiar em Deus, como Abraão confiou, não importando as consequências. Ele confiou sem reservas. E isso foi o teste no qual ele foi aprovado. Abraão confiou, Abraão teve fé e foi aprovado. E como recompensa, Deus abençoou Abraão grandemente, fazendo seus descendentes ser como as estrelas do céu ou como a areia da praia, fazendo que dos seus descendentes surgissem reis, sacerdotes, uma nação, e em especial fazendo que da descendência de Abraão surgisse o nosso Salvador, Jesus Cristo. E tudo isso porque Abraão foi aprovado quando foi provado por Deus. Como eu disse, ele não questionou a Deus, ele obedeceu a ordem divina, por mais absurdo que parecesse para a ótica humana. Uma coisa que a gente tem que entender, meus irmãos e minhas irmãs, é que Deus sabe exatamente o que está fazendo, quando permite que determinadas situações aconteçam na nossa vida, ou quando ele dá determinada ordem através da sua palavra, do porquê temos que obedecer aquilo que ele nos instrui em sua palavra. Não devemos questionar a Deus, não devemos questionar os mandamentos de Deus. Deus quer obediência. Lembra do que Samuel falou para Saul? Que é melhor obedecer do que sacrificar? Porque a obediência, meus irmãos, gera em nós confiança em Deus. Mostra que de fato confiamos em Deus, mesmo quando não entendemos o porquê Deus exige determinada coisa da gente, como exigiu de Abraão o seu filho em sacrifício. Como eu disse, tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. Deus não faz nada de forma arbitrária, de forma descontrolada, sem motivo. Deus sempre tem um propósito, Deus sempre tem um plano. E Abraão, sabendo disso, ele não questionou. E Abraão, sabendo disso, ele sabia que Deus tinha o poder de ressuscitar Isaque, mesmo que virasse cinzas naquele altar de holocausto. Continuando aqui a leitura, no texto de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2 diz: Lembrar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Essa passagem que eu acabei de ler é Deus falando através de Moisés, um dos motivos pelo qual Deus fez eles caminharem no deserto, para colocar eles à prova, para mostrar para eles mesmos o que eles tinham no coração de verdade em relação a Deus e em relação ao propósito de Deus. Não foi por um acaso que eles foram parar no deserto, aquele povo que acabara de sair da terra do Egito. Não, tinha um propósito. E nesse deserto Deus provou eles, obrigando-os a simplesmente depender completamente de Deus naquele deserto. Mas como os irmãos devem conhecer bem a história, o povo de Israel fracassou, porque não confiou em Deus, murmurou contra Deus, reclamava de Deus, se rebelaram contra Deus no deserto, a ponto até de praticar idolatria, colocar um bezerro de ouro como Deus
no lugar do Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eles fracassaram na prova. Enquanto o seu ancestral Abraão foi aprovado, quando provado por Deus, e consequentemente abençoado, o povo de Israel, seus descendentes, foram reprovados no deserto, porque não confiaram em Deus, não acreditaram no propósito de Deus, não acreditaram que eles iam chegar na terra prometida, mas primeiro teria que passar pelo deserto. Foram reprovados, e aquela primeira geração que saiu do Egito, da escravidão do Egito, não entrou na terra prometida porque foram reprovados, embora seus filhos mais tarde entraram na terra prometida. Note isso, meus irmãos. Sabe por que muitas vezes você não é abençoado por Deus? Sabe por que determinadas vezes as portas não se abrem para você? Sabe por que muitas vezes sua vida está travada? Porque você vive sendo reprovado por Deus. Quando aparece uma situação, em vez de você confiar em Deus, você confia nas suas habilidades, você confia nas pessoas à sua volta, você confia na força do seu braço, você confia no dinheiro que você ganha com o seu trabalho, você confia na sua família, você confia em tudo, menos em Deus. E aí que está o começo da derrota, da reprovação, quando Deus não é o seu único apoio. E você não entende que as coisas à sua volta, que as pessoas à sua volta são meros instrumentos na mão de Deus para te ajudar a chegar no objetivo. Mas quando você confia mais em você ou nos outros do que em Deus, instantaneamente você é reprovado. E pior ainda, quando você duvida da promessa que Deus fez na tua vida, de que você vai chegar nesta promessa, que essa promessa vai se cumprir na sua vida, quando você começa a duvidar porque você está olhando para a circunstância, aí a tendência é que essa promessa fique cada vez mais distante. E o que é pior, talvez ela nem se cumpra na sua vida, como não se cumpriu na vida daqueles israelitas que saíram do Egito e morreram no deserto. Os seus filhos usufruíram da bênção, mas eles não usufruíram, morreram todos no deserto. O que Deus fala para você nesta tarde é para você continuar confiando em Deus sem olhar para as circunstâncias à sua volta. Lembra de Pedro? Pedro pediu para andar sobre as águas como Jesus e se encontrar com Jesus nas águas. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava caminhando sobre as águas. Mas quando ele olhou para o vento e para a tempestade, ele começou a afundar. Ele deixou de confiar em Jesus, ele deixou de olhar para Jesus, olhou para a circunstância e afundou. E Jesus, na sua misericórdia, estendeu a mão e não permitiu que ele morresse afogado. Apesar da sua fraqueza, apesar da sua incredulidade em relação a Deus, muitas das vezes Deus tem misericórdia de você e ainda estende a mão para você. E tenta ensinar você a confiar mais nele. E permite que situações venham sobre sua vida para que você se apegue a ele. Confie nele. Porque Deus tem a pretensão de te abençoar. Ele quer te abençoar. Mas ele quer que você passe na prova primeiro. Ele quer te recompensar. Mas mas Deus quer que você faça por onde? A sua parte, que é confiar nele. Se Deus falou que vai fazer na sua vida, ele vai fazer. E confia. Ah, mas a circunstância não é favorável. Olha só o que está acontecendo. Será mesmo que Deus vai me abençoar? Será mesmo que Deus vai cumprir a promessa que ele fez na minha vida? Meu irmão, não faça que nem o povo de Israel, que olhou para o deserto em vez de olhar para Deus, que sempre proveu as necessidades deles lá no deserto. E mesmo assim, eles se queixavam, eram incrédulos. Faça que nem Abraão. Não questione a Deus, mas confie. Não se preocupe com as circunstâncias à sua volta, mas continue caminhando, confiando em Deus, que vai cumprir o que ele prometeu na sua vida. São provas espirituais que você tem que superar para que Deus te abençoe mais e mais, para que você possa ter experiências especiais com o Senhor, para que você possa contar testemunhos das coisas grandes e maravilhosas que Deus fez na sua vida, meu irmão e minha irmã. Mas para isso você tem que passar pelas provas espirituais. Eu falei do povo de Israel no deserto, que foram reprovados no deserto, e por isso não receberam, pelo menos aquela primeira geração de israelitas, não receberam a promessa da terra prometida por causa da incredulidade e da rebeldia. Jesus, assim como Abraão, foi provado no deserto também. Jesus foi provado no deserto. Lembra lá em Mateus capítulo 4, ou então Lucas capítulo 4, mostra a tentação de Jesus. O próprio Espírito Santo conduz Jesus ao deserto, e lá ele se encontra com o diabo, que começa a pôr ele à prova. Olha só que interessante. O Espírito Santo usando o diabo para pôr Jesus à prova.
o nosso mestre passando por provações, por testes, e o que era pior, sobre a tutela do inimigo, do diabo. Só que há uma diferença, meus irmãos, entre a provação e a tentação. Porque a provação é a maneira que Deus olha quando Ele testa você. Porque o objetivo de Deus é aprovar você, é fazer com que você seja testado e passa no teste. Agora a tentação já é o ponto de vista do diabo, que ele visa te derrubar através da situação que ele coloca diante de você. Vê os pontos de vista diferentes, né? Deus olha para a situação que você está passando como uma provação, no qual ele vai te moldar, vai te aperfeiçoar e te levar à perfeição, te levar ao grau, à posição, o jeito que Deus quer que você tenha e seja. E a tentação, que é o ponto de vista do diabo, que só visa derrubar você, destruir você e até matar você. Por isso que tem diferença. Embora no grego a palavra usada para traduzir tentação também é usada para traduzir provação. Os dois pontos de vista, para Deus é prova, para o diabo é tentação. Embora a mesma palavra grega seja usada para traduzir as duas palavras, só que mostram diferentes pontos de vista. Deus te prova porque Ele quer te aperfeiçoar. O diabo te tenta porque ele quer te derrubar. Tá vendo a diferença da prova e da tentação? Então, meus irmãos, não fiquem choramingando quando Deus começa a provar você, quando vocês estão passando por essa tribulação, por essa luta, por essa dificuldade. Entenda que você vai chegar do outro lado, você vai chegar no final dessa prova. Toda prova é passageira. A prova, na verdade, é um teste para ver se você está firme nos caminhos do Senhor, se você confia realmente em Deus, se você acredita que Deus vai cumprir as promessas que Ele fez para você. E vai permanecer obediente à sua palavra. E vai caminhar no caminho que Ele colocou para você andar. Agora o diabo, evidentemente, vai tirar proveito dessa prova e transformar em tentação para tentar te derrubar, para tentar te desviar do foco, para tentar desviar você do caminho que vai te levar à bênção, ao cumprimento da promessa que Deus fez na sua vida. Entende? Entende que Deus está falando ao coração de vocês nesta tarde? Não olhe para a provação como algo que fosse como se Deus não estivesse se importando com vocês, como se Deus não estivesse prestando atenção em vocês. Muito pelo contrário. Deus está supervisionando, monitorando o andamento teu dentro dessa prova. Enquanto o diabo só acha que ele está conseguindo abafar, que ele está usando as tentações e está prevalecendo sobre você, Deus está supervisionando, agora saiu a palavra, supervisionando tudo, no controle de tudo, até na ação do inimigo sobre tua vida, que é limitada. Lembra de Jó? O inimigo teve que pedir autorização, o diabo teve que pedir autorização para colocar Jó à prova. Não é assim bagunçado, o diabo não chega na tua vida te lançando tentações. Primeiro ele tem que pedir licença para Deus. E Deus vai decidir se vai autorizar. E se Deus autoriza a ação do diabo na vida do crente, é porque Deus garante que o crente vai passar. Garante que o crente vai vencer o maligno. Agora tem casos, evidentemente, que o inimigo vem sobre a vida da pessoa e consegue prevalecer. Mas por que prevalece? Porque essa pessoa não confiou na palavra de Deus, nos planos de Deus, no propósito de Deus. E pior ainda, quando a pessoa não entende o propósito de Deus, ela, em vez de fazer que nem Abraão, que evidentemente não entendeu porque Deus pediu o filho dele em sacrifício, mas mesmo assim foi fazer o que Deus mandou, não, começa a questionar a Deus, começa a se recusar a obedecer a Deus, como o povo de Israel no deserto. E como eu já disse aqui no início da live, viu o que aconteceu com eles, né? Abraão foi abençoado, porém o povo de Israel, aquela primeira geração que saiu do Egito, foram amaldiçoados e morreram no deserto. Prosseguindo aqui, na Bíblia de referência Thompson, não sei se vocês conseguem visualizar aí, o próximo texto diz assim: ao dar oportunidade para escolher. 1 Reis, capítulo 3, versículo 5 diz: em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Ele disse: pede o que queres, que eu te dê. O mais interessante, meus irmãos, essa aqui é uma passagem onde Deus aparece para Salomão e faz um teste com Salomão. Ninguém reparou nisso, mas essa pergunta de Deus era um teste sobre a vida de Salomão, para ver se ele estava apto para dar continuidade ao propósito de Deus sobre o povo de Israel através do governo de Salomão. Deus não simplesmente apareceu para Salomão para dizer assim: você pode pedir o que você quiser. Havia uma pequena pegadinha, um pequeno teste nessa pergunta de Deus para Salomão.
aliás, nessa oferta de Deus para Salomão, né? Pede o que você quiser, Salomão. Fique à vontade para pedir o que você quiser. O que você quer? Riqueza? Mulheres? A morte dos seus inimigos? Pode pedir, Salomão. Fique à vontade para pedir. Só que se você ler o restante do texto, você vai perceber a resposta que Salomão deu para o Senhor. Ele disse: que o Senhor me dê sabedoria, que o Senhor me dê entendimento, pois eu tenho que governar esse povo, e eu preciso ter a capacidade de ministrar a justiça e fazer um bom governo para favorecer este povo. Olha só que interessante a resposta de Salomão para Deus. E Deus, evidentemente, aprovou Salomão, porque a pergunta dele era um teste. Se você estivesse no lugar de Salomão e Deus perguntasse para você, fizesse uma oferta para você, pede o que você quiser, que eu vou te dar, o que você pediria? Lembrando que essa pergunta foi um teste, não foi uma pergunta arbitrária que Deus fez para Salomão, mas foi uma pergunta teste. E Salomão foi aprovado, porque Deus mais tarde falou: como você não pediu a morte dos seus inimigos, como você não pediu riquezas, como você não pediu coisas pessoais, mas o seu pedido visava não somente o seu interesse, mas o interesse de todo o povo, eu não vou só te dar a sabedoria que você pediu, como também vou te dar riquezas e vou te dar vitória sobre os inimigos. Olha só que bênção, meus irmãos. É isso que Deus quer fazer nas nossas vidas. Quando alguma situação difícil, quando uma prova, até mesmo quando uma oferta aparece diante de nós, Deus quer que a gente dê uma resposta que não seja baseada no egoísmo, que não seja baseada no interesse próprio, mas que vise também o interesse do propósito de Deus, que vise também o interesse das pessoas à sua volta, das pessoas que também dependem de você de alguma forma. Entende? O pedido que Salomão fez a Deus não visava o próprio interesse dele, mas visava o interesse de toda a nação de Israel. E Deus não só concedeu o que ele pediu, a sabedoria, mas deu muito mais. E Deus quer dar muito mais para vocês também, meus irmãos. Só que vocês têm que ter a sabedoria, o discernimento para entender como essa prova quer te levar ou te induzir. O que realmente pode ser extraído dessa situação difícil que você está passando. O que Deus quer dizer com essa prova que você está enfrentando. O que Deus quer dizer com essa oferta, essa proposta que está aparecendo diante de você. Quando alguém vem com alguma proposta, você está sendo testado. Muitas das vezes você sabe que determinadas propostas que você está recebendo vai te levar a sofrer danos. E mesmo assim você aceita a proposta. Reprovado, vai sofrer os danos. Então, meus irmãos, todas as propostas, todas as ofertas que aparecerem diante de você, responda com sabedoria a essa oferta e essa proposta. Faça que nem Salomão. Vê se essa oferta de fato vai contribuir, vai trazer benefícios para a sua vida e para a vida daqueles que dependem de você de alguma forma. Ou se aquilo vai glorificar Deus na sua vida. Porque o pedido de Salomão visava não somente abençoar o povo, mas também glorificar Deus. Porque afinal de contas, Salomão estava pedindo algo que tinha a ver com o propósito de Deus, que era conduzir o povo dele. Entende? São provas espirituais. Às vezes vem propostas boas, às vezes vem propostas ruins, às vezes vem tentações, às vezes vem provas. Mas tudo isso faz parte do propósito de Deus para que você seja aprovado e também saiba fazer a melhor escolha, baseado na sabedoria divina. Ah, mas como eu vou responder com sabedoria às ofertas que me aparecerem? Olhe para a palavra de Deus. Consulte as escrituras. Davi, toda vez que ele ia para alguma missão ou tinha que resolver alguma coisa, ele consultava a Deus. Isso é um ato de sabedoria. Você é sábio quando você consulta a Deus antes de tomar qualquer decisão, antes de aceitar qualquer oferta que te fazem, né? Não se deixa levar pela aparente generosidade da oferta, como foi a oferta que Deus fez para Salomão. Nossa, eu posso pedir o que eu quiser? Rapaz, vou pedir uma Ferrari. Aí você pede a Ferrari, e como você vai pagar o IPTU? E como você vai ter dinheiro para poder manter essa Ferrari? Né? Nota que você pode fazer um pedido assim, sem noção, e não saber das consequências que esse pedido vai te trazer, a resposta desse pedido vai te trazer. Peça com sabedoria, se você tiver a oportunidade. Peça aquilo que vai de fato glorificar Deus na sua vida, beneficiar verdadeiramente a sua vida e a vida das pessoas próximas a você. Entende? Olha esse outro texto aqui. Ao propor tarefas difíceis. O Evangelho de João, capítulo 6, versículo 5. Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, disse a Filipe:
onde compraremos pão para toda essa gente comer? Essa passagem aqui é muito interessante, porque o texto fala que Deus, que Jesus no caso, sabia o porquê ele estava fazendo essa pergunta, esse questionamento para os discípulos. Aqui no verso 6, abaixo, né? Capítulo 6, verso 6, logo abaixo. Ele perguntava isso somente para o experimentar, pois já sabia o que ia fazer. Muitas das vezes, meus irmãos, Deus, ele quer te testar. Desde o início dessa live eu estou falando isso. E é isso que Deus está falando aos nossos corações. O que você está passando é um teste, mas não para você ser reprovado, mas para ver se você vai tomar a melhor decisão, para ver se você vai fazer a melhor escolha, para ver se você realmente vai confiar que Deus vai cumprir a promessa na sua vida, e não para te derrubar. O único que quer derrubar você é o diabo, não Deus. Por isso que eu já falei aqui. Para o diabo, o que você está passando é tentação. Para Deus, o que você está passando é prova. Deus quer te aprovar, o diabo quer te derrubar. Simples assim. Mas Jesus aqui faz esse teste com esse discípulo para ver qual seria a resposta dele. E se os irmãos leu o restante, vai saber que ele respondeu que não tinha comida suficiente, né, para poder alimentar aquela multidão. Mas Jesus esperava uma resposta do tipo: Senhor Jesus, não tem comida suficiente, mas eu sei que se o Senhor pedir a Deus, eu sei que Deus vai fazer um milagre aqui, todo mundo vai se alimentar. Essa era a resposta ideal que aquele discípulo poderia dar. Mas naquela altura do campeonato, os discípulos ainda estavam em formação. Eles não confiavam totalmente em Jesus. Na verdade, eles tinham uma noção de Messias totalmente errada daquilo que Jesus estava propondo como Messias. Interessante isso, né, meus irmãos? E Jesus faz o teste, e o discípulo perdeu a oportunidade ali de realmente dar uma resposta satisfatória, demonstrando confiança no Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, use essa situação que você está passando agora, que é difícil, essa luta, essa prova, essa dificuldade, como um teste para você confiar mais em Deus, para você aprimorar a sua confiança, a sua fé em Deus. Tente controlar sua murmuração. É uma oportunidade. Essa prova é um teste para você controlar o seu hábito de reclamar, de murmurar da vida difícil que você está levando, né? Use essa prova, essa situação, para você aprender a domar esse espírito murmurador, reclamador, pessimista, que tenta dominar a sua vida. Use essa prova para isso. Para de reclamar. Confia em Deus. Porque isso é um teste para você. Deus quer te abençoar. Mas às vezes, por você murmurar muito, reclamar muito, Deus acaba não te abençoando. E a tese do diabo se torna verdadeira. Ele vai falar para Deus: eu não falei aí, ó. Eu não falei que ele ia reclamar? Seja como Jó. Não dê motivo pro diabo falar de você para Deus. Jó não deu motivo. Embora o diabo até tentou cavar ali, cavou 2 e 3 vezes ali, tirando os filhos, tirando a riqueza e tirando a saúde, para ver se Jó pecasse contra Deus. Mas Jó se manteve íntegro. É verdade que o livro de Jó mostra que ele não entendeu o motivo pelo qual ele estava passando aquela situação, sendo que ele acreditava que ele era completamente justo. Mas em nenhum momento ele blasfemou contra Deus. Em nenhum momento ele deixou de confiar em Deus. Ele reclamou, sim, pela luta, mas ele não deixou de confiar em Deus até que tivesse uma audiência com Deus. É isso que ele desejava, uma audiência com Deus. E quem conhece o livro de Jó sabe que no finalzinho do livro, Deus aparece para Jó e começa a mostrar para Jó que o mundo não gira em torno dele, que os problemas que ele estava passando não significa que Deus é injusto, muito pelo contrário. A vida de Jó não é o propósito de Deus, e sim parte do propósito de Deus. É isso que Deus quis mostrar para Jó, que o mundo não girava em torno dele, que Deus tinha o controle sobre toda a criação, inclusive sobre a vida de Jó e o sofrimento que ele estava passando, que tinha o quê? Um propósito de levar Jó a conhecer Deus mais profundamente. E essa prova que você está vivendo é o propósito de Deus para levar você a conhecê-lo mais profundamente, a ter um relacionamento mais profundo com Deus, um relacionamento até mesmo sobrenatural. Você queria ter experiências com Deus, né? Qual crente que não queria ter experiências sobrenaturais com Deus? Ter visões, ter sonhos, ver anjos, ver demônios, ver o mundo espiritual, ver milagres, ver maravilhas. Qual crente que não quer ter essas experiências sobre-humanas, sobrenaturais? Mas para que você chegue nesse nível, meus irmãos, vocês têm que vencer as provas mais simples da vida. Às vezes essa luta que você está passando aí não é tudo isso, como você às vezes coloca, né? Como se você estivesse sofrendo mais que as outras pessoas, ou como você fosse a única pessoa que sofresse nesse mundo, como Jó achava que ele era o único, né? Que sofria por ser uma pessoa justa e estava sofrendo. Não pense dessa maneira. Pense na oportunidade que essa prova está te dando, essa luta, esse teste está te dando, essa tentação que está te dando. Diante de Deus e diante das pessoas, até mesmo dos inimigos, do diabo.
até mesmo dos anjos, vendo a sua vida agora, assistindo sua vida agora e vendo qual a decisão que você toma, qual a postura que você tem na prova que você está passando. Tem uma plateia espiritual à tua volta. E também tem pessoas que observam a tua vida e vê como você se comporta. E com base nisso elas concluem, não, esse aí é crente mesmo. Essa é irmã crente é mesmo. Essa irmã é crente mesmo. Olha só, ela tá nessa luta, ela tá nessa prova, mas ela continua perseverando, ela continua louvando, cantando, adorando a Deus, continua obedecendo, produzindo. Essa pessoa produz bons testemunhos. Essa irmã, esse irmão, produzindo bons testemunhos diante dos anjos, diante dos demônios e diante das pessoas. Olha só que maravilha. Mas muitos, infelizmente, preferem murmurar, reclamar, dar mau testemunho e desistem. Às vezes está até chegando perto da bênção de Deus. Está chegando no final da prova. E no finalzinho ela desiste. E no finalzinho ela murmura. E no finalzinho ela amaldiçoa a Deus. Faz que nem a mulher de Jó. Amaldiçoa a Deus e morre. Falando isso pra Jó, né? Mas Jó evidentemente não fez isso. E você também não deveria desistir. A bênção provavelmente já tá ali, ó. Deus tá falando, não sei pra quem, nessa tarde. Pra quem tá ouvindo, evidentemente. Que recebeu uma promessa dele, mas está cansado, está desistindo, tá querendo parar, tá murmurando. Sua bênção já tá ali, ó. Se você aguentar mais um pouquinho, você vai ser abençoado. Você vai ver o cumprimento da promessa de Deus na tua vida. Não deixe a murmuração tomar a tua língua. Não dê a tua língua ao diabo para reclamar e blasfemar contra Deus. Muito pelo contrário, na hora que te vier a vontade de reclamar, de murmurar, de achar que a vida é ruim, e reclamar, e murmurar, e pôr a culpa em A, e pôr a culpa em B, faça o contrário. Adore ao Senhor. Glorifique o nome dele. Agradeça de antemão a bênção que você nem recebeu ainda. Mas isso vai mostrar fé. Que você tem confiança que você vai chegar lá, que Deus vai fazer você chegar lá para receber a tão sonhada bênção. A tão sonhada promessa de Deus na tua vida. Entende? Olha só aqui. Ao permitir, tá vendo onde tá a sombra do meu dedo? Ao permitir que as pessoas sofram quando são fiéis. Paulo e Silas. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 23 ao 24, diz: havendo-lhe dado muitos açoites, lançaram-nos na prisão, mandando o carcereiro que os guardassem com segurança. Ele, tendo recebido tal ordem, lançou-os no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Olha só que interessante, eu não tinha acabado de falar aqui que na prova você tem que adorar a Deus? Essa aqui é uma história clássica, né? Vocês devem conhecer Paulo e Silas na prisão, né? Depois que eles pregaram na cidade e aí expulsaram o demônio de uma garota, um demônio oracular, né? Que tinha o poder de vidência e estava usando aquela garota, escravizando a vida daquela garota. Aí Paulo vai lá e liberta aquela garota, e por causa disso o povo, né? Os homens ricos que usavam aquela garota para ganhar dinheiro ficaram com raiva, porque acabou com a fonte de lucro deles e mandaram prender Paulo e Silas. Como vocês já conhecem minha história, eles foram aprisionados na prisão mais profunda da cadeia, né? E o detalhe é que naquela época as cadeias, as prisões ficavam embaixo da cidade, numa espécie de esgoto. E onde Paulo e Silas foi preso, eles foram presos de pés e mãos, amarrados em troncos, sentados na sujeira, onde passava todo o esgoto da cidade. Imagine o cheiro, a caatinga, um lugar escuro, uma caverna. Olha as condições que Paulo e Silas estavam por serem fiéis a Deus. Olha a prova que eles estavam enfrentando. E qual foi a postura deles? Foi de chorar? Foi de murmurar? Foi de reclamar? De falar que Deus é injusto por eles passarem por aquela situação? Que Deus está errado? Que eles são pessoas boas e não deveriam estar naquela situação? Que eles são fiéis a Deus e não deveriam passar por aquela situação tão humilhante, tão degradante, tão desumana? Porque os direitos humanos nem existiam naquela época, né? Os direitos humanos hoje, se vê Paulo e Silas naquela situação, se bem que, né, os direitos humanos hoje em dia só funcionam para beneficiar realmente pessoas perversas, né? Essa que é a realidade. Provavelmente se fosse cristão é aí que não tem direitos humanos mesmo, né? Mas olha a situação de Paulo e Silas. O que eles fizeram? Vocês conhecem minha resposta. Vocês são inteligentes. Vocês já leram essa passagem. Vocês sabem muito bem qual foi a postura e foi a atitude deles naquela prisão, naquela caverna escura, amarrados de mãos e pés num tronco, sentados naquela podridão, naquele cheiro de esgoto, naquele cheiro de fezes. Qual foi a postura deles? Depois de terem apanhado, né? Teve o detalhe, eles tomaram uma surra. Estavam com as costas todas cortadas, correndo o risco de pegar uma infecção lá embaixo, nessa prisão. E qual foi a postura dele, meus irmãos? Eles adoraram a Deus. Por volta de meia-noite eles começaram a cantar louvores ao Senhor. Eles não murmuraram, eles não reclamaram, eles adoraram a Deus. Eles exaltaram Deus naquela situação tão degradante.
né? As pessoas que não são crentes, né, gostam de dizer, principalmente os que se dizem ateu, né? Ah, se Deus é bom, por que existe o mal no mundo? Imagine então se eles passaram por essa situação de Paulo e Silas, de injustiça que eles sofreram. Pessoas boas, como Paulo e Silas, cristãos fiéis, que passaram por aquela situação, né? Mas não, a postura dos dois, e essa é a postura que devemos ter na prova: louvar a Deus, ser grato a Deus. Pai, obrigado por passar por essa prova, porque eu sei que o objetivo dessa prova é fazer com que eu seja aperfeiçoado, melhorado e ainda receba tuas bênçãos e que tuas promessas se cumpram na minha vida e ainda seu nome seja glorificado e sirva de testemunho à minha vida. É essa postura que você tem que ter nessa prova que você está passando agora, essa luta que você está enfrentando nesse exato momento aí. Louve a Deus. Deus está mandando você louvá-lo agora, no meio dessa adversidade que você está passando. Deus está te mandando louvar. Cante pra ele, pega o hino da harpa e começa a louvar, ou então pega o teu louvor favorito e começa a adorar a Deus. Salmo um dia, pega o salmo e começa a recitá-lo, né? Começa a recitá-lo aí onde você está agora, e você vai ver Deus inverter o cativeiro, porque no momento que Paulo e Silas começaram a louvar o Senhor naquela situação, o que aconteceu? Vocês conhecem a história. As prisões caíram, as algemas que os prendiam foram soltas, e aquela atitude de Paulo e de Silas não trouxe só libertação para eles, trouxe libertação para os outros presos que estavam lá, porque a cadeia de todos caíram. Meu irmão, minha irmã, se você começar a louvar a Deus agora nessa prova que você está enfrentando, você vai ver cadeias cair, você vai ver as correntes quebrarem, e sua vida vai ser um testemunho vivo, porque as pessoas vão olhar para você e falar: Deus realmente está na vida deste irmão, Deus realmente está na vida dessa irmã. Olha só que lindo, olha só que maravilhoso. Deixa Deus usar sua vida para glorificar o nome dele, e você ter essa experiência sobrenatural que Paulo e Silas tiveram, quando aquela prisão começou a tremer com o terremoto de Deus. E as pessoas puderam presenciar. E mais ainda, né? E se não bastasse tudo isso, uma família foi salva através dessa postura de Paulo e Silas. A família do carcereiro. Que quando o carcereiro viu aquilo, se rendeu aos pés de Jesus. Ele e toda a sua família. Ainda teve salvação. Você está vendo como é grande, meus irmãos, quando vocês resistem bravamente à tentação, resistem bravamente à prova, à luta, à dificuldade. Oh, glória a Deus, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Quão grande é a bênção de Deus que vem sobre sua vida quando você para de murmurar e começa a louvar, e começa a adorar a Deus nessa provação, nessa prova, nessa luta, nessa dificuldade, nessa condição desumana, precária, nessa situação de injustiça. Você começa a louvar a Deus. Esse cara tá louco, louvando a Deus. Olha como tá a vida dele, em ruínas, e tá louvando a Deus. Essa irmã, essa mulher está louca. Olha só como tá a família dela, e ela tá louvando a Deus. Isso, louve a Deus. Louve a Deus na tempestade, louve a Deus na prisão, louve a Deus no seu pior momento, em vez de murmurar. E você vai ver o Deus Todo-Poderoso operando sobrenatural na tua vida. E falando em prisão, Pedro também foi preso. E que Pedro foi fazer? Qual foi a atitude de Pedro quando foi preso também injustamente? Né, guardado por um monte de soldados, como se fosse um criminoso terrível que merecesse ali uma segurança especial. Qual foi o comportamento de Pedro? Foi dormir o sono dos justos na prisão. E ele viveu o sobrenatural. Sabe o que Deus está falando através dessa situação de Pedro também? Assim como Pedro dormiu tranquilamente, fique tranquilo. Aprenda a ficar tranquilo nessa situação de vício. Fique calmo. Fique calma. Desacelera o coração aí, meu amigo. Acalma a tua alma aí, minha amiga. Calma. Vai dormir. Não deixe a prova tirar o teu sono, não, à noite. Não perca a noite de sono, não. Durma o sono dos justos. Louvado seja o nome do Senhor. E o que aconteceu com Pedro? Quando ele dormiu confiando no Senhor, a igreja orava por ele lá. E Pedro foi liberto. Viveu uma situação sobrenatural, onde o anjo do Senhor tirou ele daquela prisão. Você quer ver milagres acontecerem na tua vida? Você quer ter experiências sobrenaturais com Deus? Então aprenda primeiramente a louvar ao Senhor, a ser grato, mesmo na situação adversa. E segundo, aquieta-te, acalma o teu coração. Eu acredito que quando você começar a louvar a Deus aí na prova que você está vivendo, quando você começar a adorar, automaticamente já vai vir a calmaria sobre o teu coração. A paz que só o Espírito Santo pode proporcionar para a tua alma. E aí você vai passar por essa prova cantando, adorando, bendizendo, e vai chegar do outro lado saltando de alegria, pelo cumprimento da promessa, pela experiência sobrenatural de Deus na tua vida. Entende isso, meus irmãos? Entende isso, povo de Deus? Mais abaixo aqui, deixa eu ajeitar aqui um pouquinho.
A carta de Tiago, no capítulo 1, versículo 2 ao 3. Ao permitir a tentação. Meus irmãos, tendo por motivo de grande gozo o passardes por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Deus só quer melhorar você, meu irmão. Deus só quer aperfeiçoar você, minha irmã, para que você seja cada vez mais parecido com Jesus Cristo, o Filho dele. Porque essa é a meta final de todo cristão, ser igual a Jesus. E para ser igual a Jesus, tem que passar por provas e ser aprovado. E assim, as bênçãos de Deus cair sobre nós, como uma chuva serôndia, não é mesmo? Mais abaixo aqui, para finalizar, vamos chegar no finalzinho aqui dessa live, alguns outros textos. Demoras divinas. A gente falando aqui desde o começo da live, para não murmurar na prova. Mas também tem que aprender a desenvolver a paciência na prova. Porque uma das funções da prova, meu irmão, não é só fazer com que você confie mais em Deus, mas também aprimorar a sua perseverança, a sua paciência. Além, é claro, de aumentar a sua capacidade de confiar mais em Deus. E com tudo isso aumentado na sua vida, consequentemente, vem as bênçãos de Deus quando você suporta toda a prova. Olha só o que acontece, né? Aqui na parte B aqui das referências da Bíblia Thompson. Demoras divina testam a coragem e paciência das pessoas. Salmo 13, versículo 1 diz: até quando, ó Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? É aqueles questionamentos que a gente levanta, né, quando estamos na prova. É natural, meus irmãos. O próprio salmista que estava questionando, passando aquela ideia de até quando ele vai ficar naquela situação. E se Deus tinha se esquecido dele. Não é que o salmista acreditasse mesmo de fato que Deus esquecera dele, mas é uma forma que o salmista usou para desabafar diante de Deus. E você pode fazer esse desabafo, desde que seja de forma respeitosa e que não demonstre incredulidade. Mas você pode chegar para Deus e desabafar. Ah, Senhor, eu te louvo, mas eu não aguento mais essa situação. Até quando eu vou passar por isso, Senhor? Você pode ser sincero com Deus, porque evidentemente eu não estou romantizando aqui as dificuldades. Eu sei que ninguém quer passar por dificuldade. Ninguém aqui é masoquista que gosta de sofrer. Ninguém gosta de sofrer, né? Apesar que tem pessoas que gostam, mas a real é que ninguém gosta de sofrer. Todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer ser alegre, todo mundo quer ter tudo, né? Todo mundo não quer ter falta de nada. É óbvio, né? Se tiver que escolher entre as coisas boas e as coisas ruins, é óbvio que todo mundo vai escolher as coisas boas. Mas, meus irmãos, o que a gente tem que entender é que mesmo quando as coisas são ruins, estão fora do nosso controle, as coisas não estão fora do controle de Deus. E como já foi dito desde o começo dessa live, tudo está no controle dele. E tudo tem um propósito. Deus quer te provar para aprová-lo e assim abençoá-lo. Salmo 69, versículo 3. Estou cansado de clamar. Secou-me a garganta. Os meus olhos desfalecem de esperar por meu Deus. Olha só, o salmista, ele estava dizendo que a garganta dele estava seca de tanto clamar, de tanto chorar, por esperar Deus. Mas há um detalhe no salmista aqui. Aparentemente parece uma queixa, mas demonstra o que? Fé. Por quê? Porque ele está esperando em Deus ainda. Mesmo sua garganta seca de tanto reclamar, mesmo seus olhos marejados de lágrimas, ele não deixou de esperar em Deus. Notou que é dito aqui no finalzinho do versículo? Ele ainda tem a esperança que Deus vai consolar. Vai consolar ele. Ele não desistiu ainda. Ele já está com a garganta seca, não é? De tanto clamar. Os olhos dele já estão desfalecidos de tanto chorar. Mas ele continua esperando. Olha como o texto diz aqui. Esperando, vou poder daqui, ó, a sombra, ó. Esperando por tua promessa. Ele está esperando. Ele não desistiu, mesmo chorando. Mesmo chorando, meu irmão. Mesmo chorando, minha irmã. Continue esperando. Porque já está chegando no fim. É só mais um pouquinho de tempo. E o que há de vir, virá. Salmo 119, versículo 82. Aliás, é isso mesmo. Os meus olhos desfalecem, esperando por tua promessa. E digo, quando me consolarás? Ele está esperando a resposta. Ele não desistiu de esperar. Ele poderia dizer assim, ó, cansei de esperar, Senhor. Meus olhos desfaleceram, minha garganta está seca, não quero esperar mais. Eu vou tomar uma atitude que não está de acordo com a sua vontade. Eu vou fazer do meu jeito. E o que vai acontecer, meu irmão? Vai quebrar a cara. Quando Deus diz para você esperar e confiar nele, espere e confie. E aí sim, o próprio Deus vai te dar o direcionamento. Agora faça isso. Mas enquanto Deus não fala nada, é porque você tem que esperar. Lembra de Saul?
não esperou Samuel chegar para fazer o sacrifício e foi logo fazendo algo que ele não poderia fazer porque ele não era sacerdote? E qual foi a consequência que ele recebeu como recompensa? Foi perder o reino? Justamente porque não esperou. E ele mesmo disse isso. Ah, Samuel, como você estava demorando muito e os homens aqui, meus soldados, estavam me apertando, preocupado, eu estava com medo que eles me abandonassem aqui nessa guerra, então eu resolvi fazer o sacrifício. E Samuel dá uma bronca nele. Fala que ele tinha que ter esperado, que ele tinha que ter confiado, que Deus no momento certo ia entrar com a providência, que Samuel ia chegar lá para fazer o que tinha que ser feito. Mas ele quis dar o primeiro passo, ele quis fazer do jeito dele e só trouxe desgraça para a vida dele. Se você sai do propósito de Deus, se você sai do caminho de Deus, se você toma atitudes contrárias à palavra de Deus, se você não espera em Deus, é 100% certo que você vai quebrar a cara, vai tomar um prejuízo. E esse prejuízo pode ser irreversível, como foi para Saul. Então isso é um aviso também que Deus está dando para alguém. Se Deus não está falando nada, espera. Não se precipite. Espera. Isso é um teste para ver se você confia em Deus. Deus está em silêncio para ver qual vai ser seu comportamento. De sair que nem um louco sem a direção de Deus, de sair que nem uma doida sem a direção do Espírito Santo, ou se você vai esperar Deus chegar no momento certo para resolver a situação, ou se você vai esperar Deus iluminar sua mente e dar um entendimento necessário para você resolver esse problema. Entende? Olha só o Evangelho de João, capítulo 11, versículo 6. Porém, quando ouviu que Lázaro adoecera, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Aí mais na frente, versículo 21. Disse Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Meus irmãos, essa passagem também é muito conhecida e ela mostra uma coisa muito interessante pra gente: que Deus chega sempre na hora. Ele não vai chegar no meu tempo e nem no seu tempo, ele vai chegar na hora certa. Para Maria, ele deveria já ter chegado no tempo de Maria. Se você tivesse chegado antes que meu irmão morresse, ele não teria morrido. Mas qual foi a resposta de Jesus para ela? Se você crê, Marta, você verá a glória de Deus. E foi o que aconteceu naquela história. Jesus ressuscitou Lázaro. Porque a maneira como Deus vai conduzir a sua vida nem sempre vai ser do seu entendimento. Você vai compreender porque Deus está dirigindo as coisas dessa maneira. E Deus muitas das vezes não faz nem questão de te explicar, de te dar satisfação para você do porquê ele está fazendo dessa maneira. Porque ele sabe todas as coisas. E muitas das vezes não tem sentido ele ficar explicando para você o porquê ele está deixando você passar por essa situação. Pode ser que mais na frente ele mostre o porquê você está passando por essa situação. Como mostrou no caso aqui de Lázaro. O motivo pelo qual Jesus esperou Lázaro morrer e chegou no tempo devido para depois ressuscitá-lo era justamente isso ser um sinal. Era mais um dos 7 sinais que Deus queria mostrar, que Jesus queria mostrar para as pessoas que esperavam pelo Messias. Então tinha um propósito naquilo que aconteceu na vida de Lázaro. Como eu disse no início dessa live, a sua provação, a sua tentação, a dificuldade que você está enfrentando agora tem um propósito, está dentro do plano de Deus, está dentro do controle de Deus. Vai ser aperfeiçoar você, vai ser melhorar você, vai ser aumentar a sua fé, vai ser aumentar a sua confiança em Deus, vai ser redobrar a bênção que você vai receber quando chegar no final dessa prova. Muitas coisas aconteceram, meu irmão e minha irmã, em benefício de vocês. E aqui também, na carta de Tiago, capítulo 5, versículo 7, diz assim: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Vede que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até receber, as primeiras e as últimas chuvas. O próprio lavrador da terra, o fazendeiro, ele aprendeu com a sua experiência na fazenda que ele tem que ter paciência para obter os resultados que ele quer. Ele sabe como funciona uma plantação. Ele tem que semear, primeiro ele tem que preparar a terra. Depois que preparar a terra, ele coloca as sementes. E depois ele não pode fazer mais nada, a não ser esperar a ação do tempo, vir a chuva. Ou então colocar equipamento de irrigação na terra, para que aquela terra seja preparada para que a semente desenvolva e se torne no produto final que ele está buscando ali. Mas isso leva um tempo. E esse tempo está fora do controle do agricultor, fora do controle do lavrador. Mas ele acredita, ele tem confiança que aquilo que ele fez, mesmo estando fora do seu controle, vai dar o resultado que ele quer, que ele precisa, que é uma grande colheita. Então aprenda com o lavrador, como o Tiago diz aqui. Essa prova que você está vivendo é uma terra que está recebendo a chuva, que vai produzir o fruto que você tanto deseja. Mas você não controla o processo no qual esse fruto se desenvolve na terra, essa semente se desenvolve e cresce na terra. Você não controla isso, porque isso está no controle de Deus. Ou seja, o tempo da tua prova não está no teu controle.
está no controle de Deus. Mas ela vai produzir o resultado que você quer. Sim, ela vai produzir o resultado que você quer. Por isso você tem que confiar. A semente foi lançada, a terra foi irrigada, mas o crescimento quem dá é Deus. Porém, os frutos que você tanto deseja, você vai colher. Por isso, seja perseverante nessa aprovação. Aguente, resista. Às vezes, como eu disse aqui já nessa live, às vezes você já está um passo já de chegar lá. E você agora vai resolver voltar tudo atrás? Vai desistir no meio do caminho? Ou no final do caminho? Não, meu irmão. Não, minha irmã. Não faça isso. Está tão perto. Só mais um pouquinho. Pede força para Deus para continuar. Não desista dos caminhos do Senhor. Não deixe essa prova afastar você do caminho do Senhor. Não deixe essa prova se tornar uma tentação. Porque, como eu disse, a prova visa aprová-lo. A tentação visa afastá-lo de Deus. Então não deixe essa prova se tornar uma tentação e te derrubar. E sim, se torne de fato uma prova na tua vida, no qual vai te gerar um resultado de aprovação. E para finalizar, meus irmãos, aqui na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Nesse texto aqui, Pedro rebate algumas pessoas que criticavam a demora da volta de Cristo, né? A demora da vinda do Senhor. E Pedro dá essa resposta para eles. Se Deus está, entre aspas, eu estou fazendo um sinalzinho da aspas aqui, demorando para voltar, Jesus está demorando para voltar, é porque ainda tem pessoas que precisam ser alcançadas. E quando vai ser essas pessoas vão terminar de ser alcançadas? Não sei. Isso está no tempo de Deus. Mas a pergunta correta é: o que você faz enquanto você espera Jesus voltar? O que você está fazendo enquanto você espera Jesus voltar? Você está vigiando? Você está orando? Você está adorando a Deus? Você está procurando viver uma vida de santidade diante do Senhor? O que você está fazendo nesse momento? Pode ser que Jesus possa voltar amanhã, ou nesse momento. O que você tem preparado? Como está a sua vida? Aproveita. Arruma o que tem que arrumar na tua vida. Arruma o teu altar. Arruma a tua vida diante do Senhor. Encaixe a sua vida dentro da vontade de Deus. Sintonize seus pensamentos, sua mente, de acordo com a palavra de Deus. Obedeça a Deus enquanto tem tempo. Aqui Pedro está falando que Deus é longânimo, ele está sendo paciente, ele está te dando tempo para que você mude a sua atitude nessa situação que você está passando. E essa prova pode continuar se prolongando enquanto você não mudar a sua atitude, enquanto não chegar no ponto que Deus quer que você chegue. Às vezes essa prova podia ter acabado mais rápido. Só lembrar do povo de Israel no deserto, como eu já citei aqui. O caminho que eles iam fazer até a terra de Canaã, do Egito para Canaã, ia levar somente 40 dias para chegar lá. Só 40 dias. Mas o povo reclamou tanto, murmurou tanto, foi tão rebelde contra Deus, que o caminho que poderia ser feito em 40 dias, eles levaram 40 anos para chegar na terra prometida. E só entrou mesmo na terra prometida nem aqueles que saíram do Egito. Só entrou os descendentes deles na terra do Egito. Muitas das vezes a prova que você está passando, a luta que você está enfrentando só está se prolongando porque você não entendeu o propósito de Deus na tua vida nesta prova, nessa situação que você está vivendo. Você ainda continua murmurando, você ainda continua vivendo uma vida de rebeldia, de pecado, você continua vivendo uma vida de desobediência, de incredulidade. E isso está prolongando a prova de Deus sobre tua vida. E isso está dando munição também pro diabo continuar te tentando e te derrubando, tentando te derrubando, tentando te derrubando. E fica esse ciclo de repetição e você não sai do lugar. Fica rodando no deserto 40 anos aí, perdendo o tempo de usufruir por mais tempo da bênção de Deus. Então, meu irmão, então, minha irmã, Deus chama vocês nessa tarde para, primeiro, louvar Ele nessa prova que você está vivendo. Segundo, ser perseverante nessa prova. Terceiro, confiar nele nessa prova. Continuar confiando. Quarto, colocando sua vida de acordo com a vontade de Deus, isto é, em santificação. Andando de acordo com a vontade de Deus nessa prova que você está enfrentando, nessa tentação que você está vivendo. Entende? Deus falou conosco nessa live, nessa tarde. Eu agradeço quem acompanhou, né? Que Deus continue falando ao coração de vocês, como falou no meu coração. Que vocês não desistam, porque vocês estão perto. Você, especificamente você, é com você mesmo que eu estou falando. Você está perto. Só mais um pouco. Você já está chegando onde Deus quer que você chegue. E é lá que está a tua bênção. Não pare agora.
vai chorando, vai glorificando, vai obedecendo, mas não pare. Coloque sua vida no altar, ande dentro da vontade de Deus, abandone os maus hábitos e crie bons hábitos diante do Senhor. De adorá-lo em vez de murmurar. De sim, se abrir com sinceridade na presença dele e desabafar diante dele. E não murmurar diante das pessoas, servindo de pedra de tropeço para as outras pessoas, que vai ver você reclamando, murmurando e vai atrapalhar também a fé delas. Porque às vezes você é uma referência para essas pessoas. Aí essas pessoas veem você murmurando e vai falar: nossa, se aquele irmão ou aquela irmã que é cheia do Espírito Santo, cheia do poder, tá reclamando desse jeito, imagine nós aqui que, né? Muitas pessoas se inspiram em você. Aí você vai dar uma brecha dessa? Não, meu irmão, não, minha irmã, não é assim, hein? Não seja tropeço para ninguém, não. Lute, resista, pois a sua bênção tá logo ali.